Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Plano B, episódio piloto do Plano B, que é o nosso podcast aqui do Baldin Melo sobre a IA e o futuro das profissões. E meu nome é Ricardo, sou sócio, advogado aqui do Baldin Melo. Nós somos uma consultoria jurídica especializada em empresas de tecnologia e hoje eu conto aqui com a presença do amigo, cliente, Jason Simonato, que além de médico cardiologista, é também empreendedor na área de tecnologia. Então, Jason, vou deixar tu te apresentar aí. Fica à vontade, é um papo mesmo, não tem muita formalidade. Então, Então, te Ricardo, apresenta. em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui contigo, ainda mais falando sobre assuntos que a gente gosta e usa no dia a dia, né? Que é a saúde, que é o uso da tecnologia na saúde. E estar aqui contigo, que vocês respiram inovação, então esse é um ambiente bem favorável para uma boa conversa, né? Sou cardiologista, faço o exame de ecocardiografia. E há um tempo já eu venho me dedicando a Darwin, que é um sistema de para clínicas e consultório. Na verdade, é um sistema que ele vem para ajudar o médico a cuidar do seu paciente. E do outro lado, a plataforma, ela tem um braço para o paciente, para ajudar ele a organizar seus dados de saúde, entender melhor seus desafios, né? E ajudá-lo então nesses cuidados. Ô, Jason, vou começar com uma pergunta bem simples. A IA vai substituir os médicos? Então, hoje eu diria que não. Tu sabe que, eu gosto de olhar para trás para responder essa pergunta, porque quando a gente olha para trás, a gente nota que o ser humano, o ser vivo, ele é muito bom em fazer ferramentas, né. Lá atrás nós criamos nossas primeiras ferramentas na Idade da Pedra, a gente descobriu o fogo, a gente domesticou animal e conseguiu ganhar territórios ao longo do mundo, e não é diferente com a tecnologia. Eu gosto de citar um neurocientista que ele é pesquisador, o Miguel Nicoleles, que ele diz que a inteligência ela não é nem inteligente e Nem nem artificial. artificial, né. E isso por quê? Porque a inteligência ela vem de um desenvolvimento dos seres humanos e essa inteligência ela envolve tanto a nossa percepção física do espaço, dos sentimentos e o nosso arcabouço cerebral, né. E diz que não é artificial, porque hoje ainda o ser humano fica, determinando o que que a inteligência tem que fazer, determinando o código. Então eu acho que hoje nós temos que entender a inteligência como uma grande ferramenta. E se a gente souber usar ela direito, talvez nós não vamos ser substituídos. Ela é muito mais um instrumento do que de fato vem em substituição a algo que mais assim, ainda que não substitua, existe um impacto aí, né, na medicina, por exemplo. O Sim. que tu tá enxergando aí de impacto já nesse a IA a gente sabe que ela não é nova, né, ela começou a ser desenvolvida lá na década de 50, mas recentemente com o aumento do poder computacional e o aumento dos dados, né, tu sabe muito bem essa questão dos dados por conta ali da Darwin, isso fez com que houve um impulsionamento muito grande de velocidade mesmo no desenvolvimento da IA. Sim. Eh, e como que isso já tem influenciado a medicina e o que que tu vê aí nos próximos anos que vai mudar? Então, eu acho que é justamente essa questão, porque a gente tem um poder de processamento muito maior e a questão dos dados, esse ano a gente chegou em 186 zettabytes de dados armazenados, que nos últimos 2 anos a gente armazenou um número maior de dados do que a gente A história armazenou inteira. na história inteira da humanidade. Então, esses dados e essa transmissão fácil de dados, eu acredito que para a área da saúde, ela vai causar um impacto muito grande, porque hoje a gente tem a inteligência artificial já sendo utilizada em grandes players, numa empresa de diagnóstico, numa empresa que faz uma determinada máquina, um aparelho na medicina. Agora, no consultório médico, ainda a Tem uma gente resistência. está no um a um, não Sim, tem muita tecnologia para isso. sim. E eu acredito que conforme a gente for dominando isso e a gente conseguir ter não só o histórico do paciente naquele momento, mas ter toda a jornada da saúde do paciente, isso vai te ampliar muito mais o horizonte, tu vai entender o paciente por completo, né.
Existe uma diferença de velocidade entre o desenvolvimento da IA e a adoção da IA pelos usuários, né? É isso que tu tá vislumbrando. E essa velocidade nos consultórios, tu entende que ela é menor do que em relação por exemplo, a empresas que produzem equipamentos ou grandes organizações de saúde, como grandes hospitais e tudo mais. Que eu vou usar o exemplo de exames de imagem, por exemplo. Hoje eu tenho pesquisas que demonstram que quando o exame faz a captura da imagem, ele já consegue dizer com uma sensibilidade, com uma especificidade tão alta se aquele exame é normal ou não é. Se aquele exame tem uma determinada alteração, um nódulo, um tumor, ou se aquele exame é normal. E hoje ele já está atingindo níveis de detecção quase humanas, ou está chegando muito perto do especialista para dizer se aquilo lá está alterado ou não. Já no campo da atenção primária, eu vejo ainda a inteligência artificial ser muito utilizada como um mero assistente, né. Sim. E então eu tenho inteligência artificial para escutar a minha consulta e transformar aquela consulta numa anamnese, de sugerir um dado lá para mim. Mas eu acredito que num curto espaço de tempo, a gente vai conseguir não só ter a IA como um assistente, mas como um agente mesmo. Ela vai conseguir determinar, antes mesmo do paciente entrar no nosso consultório, quem sabe a IA já vai ter feito previamente a consulta, né, Sim. e vai me trazer dados que talvez em uma consulta médica eu não teria a condição de obter. Ou então, como a gente vem trabalhando na Darwin, eu começar a mapear cada usuário, entender todos os exames que ele fez e fazendo a leitura de tudo isso aí, eu já dar uma Sugerir para o médico exato. O nosso sonho é daqui a pouco, dizer para o médico: "Ó, presta atenção no nesse paciente sistema tal. que esse paciente está evoluindo nessa parte", né. Então esse tipo de coisa vai ser Uhum. totalmente possível. Eu estava lendo um pouco sobre o tema e eu encontrei o termo da IA multimodal na medicina, né? Que a IA inicialmente, tu desse o exemplo ali, né? De eu transcrever a consulta para transformar ela na anamnese. Isso eu estou usando somente um fluxo ali, somente. E a multimodal eu já começo a puxar dados de várias fontes diferentes, né? Seja um equipamento aqueles anéis ou o relógio que o paciente usa, conecto isso no prontuário do smartphone, no prontuário dele, e a partir desse conjunto de fornecedores de dados, eu tenho ali um integrador Uhum. único que ele começa a gerar esse. Então, tu acredita que em quanto tempo a gente vai viver essa realidade na medicina clínica? Eu acho que muito perto. Tanto que hoje a gente tem uma visão olhando pela Darwin, que hoje nós conectamos o paciente, a história do paciente aos seus profissionais. E todo dado que ele cria, ou que alguém que atendeu ele cria, está ali embutido. E isso me ajuda a determinar a saúde do paciente. Hoje eu tenho uma visão que todo sistema de saúde, ele vai ter que nascer integrado. Ele vai ter que se comunicar com outros sistemas. Isso eu acho que é o mais difícil, porque a medicina ele ainda é uma área muito tradicional e os sistemas de grandes empresas, às vezes, eles não estão ainda preparados para se comunicar, eles não têm ainda essa necessidade de trocar informação. Mas eu acredito que num curto espaço de tempo isso já vai ser uma realidade e a partir desse dado completo da vida do paciente, a gente vai conseguir análises muito mais elaboradas, né. Vamos pensar um pouquinho agora sobre problemas, né? No direito, tem um tema da IA que são as alucinações. Sim. Eu não sei se na medicina isso também é um problema e como que a medicina tem lidado. Até tem um caso que nas minhas pesquisas eu encontrei, que foi um caso do Gemini que é a IA do Google, né? Num artigo científico, ela sugeriu um órgão que sequer existia. Ela inventou um órgão do corpo Exato, humano. exato. Então, como que a medicina tem lidado com essas alucinações da inteligência artificial, né? Eu acredito, voltando na ideia da IA como uma ferramenta, eu acho que o profissional que sabe usar bem uma ferramenta, ele vai se diferenciar. E
E quando se usa a inteligência artificial para a saúde, eu acho que tu tem que ser um bom entendedor daquilo que tu tá, procurando ali, porque não adianta eu, como médico, pedir uma petição, do direito Sim, para não vai sair. fazer qualquer Eu prompt. não vou saber perguntar direito, Uhum. né. E eu acredito que aí que está a parte humana do uso da IA, que vai ser você receber aquela probabilidade, que inteligência artificial é matemática, uma probabilidade daquele resultado estar certo. De tu entender aquele resultado e ter o discernimento: "Não, isso aqui realmente tem cabimento, vou atrás, isso aqui eu vou descartar", né. Uhum. Fazer as perguntas certas, né, fazer o Mas a alucinação vai acontecer, né, Uhum. e inclusive os perigos que eles falam da IA lá para o futuro, uma delas são a da IA começar a mentir para você de uma forma proposital, né. Sim, Então tentar te agradar. E exatamente. de vez em quando vocês deve usar o ChatGPT, né, e aí tu pede uma coisa pra ele, ele sempre concorda contigo, né. Sim, Tipo: "Sim, é verdade, sim, é verdade". "Não, mas você acabou de errar". "É verdade, desculpe". ele se corrige. Ele mesmo se corrige. É. E aí dentro desse tema ainda dentro das alucinações, me parece que então, voltando àquela primeira pergunta, não teremos uma substituição, na tua visão, mas um reposicionamento do papel do médico diante da nova tecnologia. Com Porque certeza. tu deu um exemplo legal, eu gosto sempre de olhar para a história. Como é que era um médico Lá tá, lá atrás, no início da medicina? não tinha exame nenhum, Não tinha exame, e na sensibilidade. era na sensibilidade, no início muitos eram confundidos até com, curandeiros mágicos, e aí a ciência foi se desenvolvendo, e as técnicas foram se desenvolvendo. Qual é o novo papel do médico agora com essa tecnologia que é disruptiva, né? E eu acredito no uso da tecnologia para tornar a medicina mais humana, tá. Porque Parece parece um paradoxo. um paradoxo, mas tem um livro que eu gosto, se chama Medicina Profunda, e ele estava Quem é esse livro? de Eric Topol, ele é um cardiologista. Cardiologista. E ele estuda muito essa área da inteligência artificial, e ele usou o exemplo das consultas rápidas que acontecem hoje em alguns ambientes de saúde, pelo número de atendimentos, pelo plano de saúde, enfim. E ele diz: "Tu imagina se tu tem 20 minutos para conversar com o paciente, e tu vai ter que pegar todo o histórico dele. Agora tu imagina se tu tiver 5 minutos para entender toda a vida desse paciente e tiver 15 minutos só para conversar com ele e tentar entender os reais motivos que ele está ali". Então eu acredito que o papel do médico vai ser, terceirizar as suas ações mecânicas, automáticas, burocráticas do dia a dia, vai ser ter uma visão ampliada da saúde do paciente, porque eu costumo dizer assim, eu como especialista, talvez eu tenha que ter 200, 300 doenças, de fácil acesso na minha memória, né. O paciente chegou com um sintoma, eu já tenho que pensar no número delas e excluindo. E quando eu tenho uma arma como a inteligência artificial, ele vai abrir mão e fazer uma varredura em 10.000 doenças. Talvez ele veio aqui por uma causa cardiológica, e a IA vai estar me apontando uma causa lá do dermato, lá do ortopedista, que talvez tenha a ver com a minha. E aí essa base podendo se atualizar numa velocidade que um ser humano teria muita dificuldade, não, impossível, né, se atualizar, não tem como. Lado sim, né. Muito dado, é muita informação. Mas é uma visão bem otimista, né, essa tua, de de que seremos mais humanos. Mas eu vejo essa possibilidade, né, tem a questão de sermos mais produtivos, mais rápidos, porque, por exemplo, um médico radiologista que, tem que dar um determinado número de Laudos laudos por dia, né. por dia, né. Se eu tenho uma IA que me aponta os que podem estar alterados e me diz aqueles que estão normal. Com acurácia de 99,9%. Exatamente, eu vou passar o olho no normal e vou perder tempo no que tem alteração. Então esse tipo de ferramenta vai nos dar muita produtividade, né. Sim. Aí por isso que eu falei, né, o lado otimista é que teremos mais tempo, mas por outro lado pode ser que, o profissional ele não, aproveite esse tempo
e ele transforma isso num aumento de escala, Exato, né. exato. Então ele continua tendo a consulta rápida, né, Uhum. que ele o atendimento rápido, Sim, só que ele atende mais ainda, claro. porque ele tem um motor atrás que está pensando, fazendo todo o trabalho burocrático Mas por ele, né. mas aí a gente não esquece que a gente está inserido no mercado de trabalho, né. E é É, competição. e quem a gente vai estar atendendo é um cliente, que é o paciente, então ele também vai Tem acesso também. tentar escolher o médico, que use tecnologia, vai escolher o médico que atenda melhor ele, que seja mais humano, então acho que o poder da escolha. E esse é um caso legal, né, porque ele também tem acesso à tecnologia. Sim, Eu não sei se tem acontecido contigo, mas comigo já aconteceram algumas vezes. A gente vai lá, elabora um contrato, manda para o cliente validar. O que que seria ele validar? Ele lê e verificar se está de acordo com as premissas que ele passou. Ele não faz isso, ele pega o contrato, joga no ChatGPT, e pede para o ChatGPT fazer um relatório detalhado, né, e aí ele devolve um e-mail desse tamanho que claramente foi gerado por ele. A gente conhece, né, a gente que trabalha com IA no dia a dia, a gente sabe o estilo de redação da IA, e aí é um trabalhão do nosso lado, porque a gente tem que explicar ponto a ponto aquilo que até muitas vezes é óbvio. Como que os pacientes têm lidado? Chega com o ChatGPT ou no meio da consulta abre ali e pergunta não, pra mas a consulta do Google existe bastante. essa aí é clássica, né. E às vezes a gente tem que lidar, porque às vezes uma informação que um paciente pegou de um vídeo de uma pessoa totalmente Sim. inadequada, né, para aquele assunto, talvez a pessoa passou uma informação totalmente descabida e a pessoa vem como aquela sendo a verdade. Ele quer saber o que que tu pensa, mas para te desfazer aquele tijolinho que Sim, foi criado ali, dá mais trabalho. nossa, é complicado. Aí tu gasta muito tempo, às vezes, desfazendo informações errôneas da Uhum. internet, né. E como é que é o teu dia a dia, tu tens o teu dia a dia como empreendedor, Darwin, fundador da Darwin, e tens o teu dia a dia como médico cardiologista. No teu dia a dia como médico hoje, o que que tu já utiliza de ferramenta? Então, na Darwin a gente vem implantando aos poucos a IA para transcrição, né, para eu transformo a minha anamnese, a minha história clínica, quem escreve isso para mim é a IA hoje, Sim. e Ela já transforma no padrão do prontuário. no padrão do prontuário que eu gosto. Sim, Eu passo eu já ensino: "Ó, eu gosto nesse estilo". exatamente. Eu utilizo alguns mecanismos de busca para a área médica que a gente consegue colocar, por exemplo, o histórico do paciente e perguntar para ela: "Olha, tá certo esse medicamento que estou usando? Tem algum embasamento científico para mim usar?". Então eu já tenho, ferramentas desse tipo que me devolvem não só uma resposta, mas eles mostram: "Ó, esses artigos científicos eles embasam a tua tomada de decisão". Então isso dá uma segurança muito boa na hora de tratar um caso mais complexo. Uhum. E esse tu já tem usado no teu Isso a gente usa no dia a dia, fora né, tecnologia de ChatGPT, confirmação de consulta de maneira automática. automação de atendimento, Isso, esse tipo de coisa eu acho que já isso já já virou virou hoje, né, não é o é, futuro. não é o futuro, né. Quem não tem é que Exatamente. tá perdendo tempo. E aí, deixa eu puxar agora diante disso que a gente conversou, né, então a IA não vai substituir o médico, mas o papel do médico vai mudar diante da nova tecnologia, assim como o papel do médico mudou nos últimos, sei lá, 100 anos, né, Sim. se a gente for puxar. E eu gosto de fazer um paralelo, por exemplo, ah, vamos pensar que nós chegamos num futuro absurdo, O do Uma utopia, assim. uma utopia, o paciente chegar, cruzar a tua porta, se escanear ele inteiro e o sistema dizer assim: "Ó, esse cara tá tudo bem, mas ele tem um câncer nesse órgão". E aí? Quem que vai falar para esse paciente? Quem que vai assinar embaixo dizer que esse tipo de tratamento é melhor que esse? Então Quem que vai eu conversar com a família? lógico, então eu digo assim, ó, talvez a tecnologia vai nos colocar num momento que ela vai fazer muita coisa, mas vai precisar, na área de humanas, como é o direito, vai precisar um responsável, né, para dizer assim: "Não, vai, confia nisso aqui que vai dar certo", ou pelo menos para dar aquele amparo, né. É a mesma coisa que acontece no direito, eu acredito que hoje tu consegue fazer uma peça inteira bem elaborada por IA. Mas em quem que eu vou confiar?
Não precisa uma pessoa, precisa um CPF ali para embasar tudo aquilo, né? Tanto que tem casos no direito de uso da IA que a petição ali ela é gerada pela IA e com alucinação de lei ou de jurisprudência, isso cai para julgamento, e aí o desembargador lá vai verificar e, bom, esse aqui o cara acabou de inventar não existe essa Uma lei jurisprudência. nova, né? É, uma lei que não existe. E, inclusive, a parte ela é condenada, multa, por litigância de má-fé, né, que é o termo técnico para isso, por ter, então, assim, o saber operar é muito importante. Claro que eu estou falando agora de um problema patrimonial. Na medicina, a gente está falando da vida daquele paciente. Então, um erro, né, uma alucinação que não foi validada, referendada por um profissional, isso pode custar até a vida do paciente. A vida do paciente, exatamente. E aí a gente entra de novo naquele impacto de quem está usando essa ferramenta, né? Está usando de uma maneira correta. Tem um ponto que eu acho bem interessante, porque existe um padrão que as gerações elas foram aumentando o QI. Já deve ter lido sobre Já. isso, né? E as gerações vão aumentando o QI. E essa é a primeira geração dos últimos 10 anos que diminuímos o QI. Aí está todo mundo dizendo assim, ah, é por causa da tecnologia. Eu gosto de fazer um parênteses aqui, porque não é só por causa da tecnologia, é por causa da genética, é por causa do novo ambiente que a gente vive. Apesar da gente ter diminuído o nosso QI, a gente está se cuidando mais em saúde, em higiene, está tendo condições de saneamento melhor e estamos vivendo melhor. E estamos tendo um desempenho profissional grande, né? Uhum. Então, ah, e existe um estudo do MIT que eles avaliaram 3 grupos de alunos, né, pediram para eles fazer um texto e uma parte dos alunos usou ChatGPT. A outra parte dos alunos usou pesquisa no Google, mas não podia ser inteligência artificial, e a outra não usou nada. Passando os dias, 11%, das pessoas que fizeram de uma forma mais manual e de pesquisa, né, uma pesquisa simples, elas, erraram nas perguntas que foram feitas sobre aquele conteúdo. E as pessoas que fizeram a pesquisa pelo ChatGPT, só 83% delas acertaram as perguntas. Então, do mesmo modo que a tecnologia vem nos deixando mais inteligente, a gente não pode terceirizar o nosso raciocínio para ela, né. A gente ainda tem que ler não a manchete, mas o texto inteiro, né. Não adianta tu pegar um audiolivro, pegar o resumo dele, é diferente de tu ler o livro Sim, inteiro, né. eu acho que esse é o ponto, né, tocasse num ponto para mim que é essencial quando a gente lida com novas tecnologias. Como a gente está lidando com essa tecnologia, se, por exemplo, a gente está dando margem para que ela substitua completamente a minha atuação e eu simplesmente tô, sei lá, tô vegetando aqui na Terra. Ou não, eu tô me apropriando da tecnologia como um instrumento, como uma ferramenta e tô melhorando como ser humano. Estou aproveitando para melhorar como ser humano. Exatamente. Porque é uma oportunidade também, né? Ao mesmo tempo que eu posso olhar a IA sobre 2 aspectos, né, sobre o aspecto dos riscos, das ameaças, substituição do trabalho, risco de, manutenção de vieses, risco de alucinação e tudo mais, mas eu posso olhar também como uma oportunidade. Ou seja, eu vou ter mais tempo à disposição, e como que eu vou usar esse tempo? Eu vou usar esse tempo para fazer coisas que são, edificantes, né, para minha vida, ou não, eu vou usar o tempo para por meio de outra tecnologia, ficar ali, por exemplo, rolando vídeo e me É, idiotizando ali, né, simplesmente passando a tela. passando a tela. E na questão da substituição da profissão, eu vi uma palestrante falando há pouco tempo, de um termo novo, ela chamava isso de tecnoespécie, né, porque a gente tem medo que a inteligência artificial vai dominar o mundo, ela vai começar a se reproduzir, não vai mais poder ser desenhada. Eu acho que a gente está longe dessa inteligência artificial, mas, ela usou um conceito muito inteligente nessa história do tecnoespécie. Faz muito tempo que o ser humano vem junto com a
com a tecnologia. Então hoje a gente está num momento que tem pessoas empolgadas com a inteligência artificial, tem pessoas que não sabem nada da inteligência artificial, outras com medo, porque a gente não conhece ainda todo esse potencial, mas num geral a gente está evoluindo junto com a inteligência artificial. Então a hora que chegar num nível da inteligência, a história da superinteligência, que ela vai ser capaz de se autoprogramar, de tomar decisões sozinhas, nós também, como seres humanos, nós vamos ter pulado alguns graus de desenvolvimento e muito provavelmente a gente vai saber como controlar isso, né? Sim. Tem um artigo que eu li recentemente da Columbia University que fala sobre AI is a normal technology. Então, basicamente, ele vai quebrar alguns mitos, né, da IA, principalmente essas distopias, né, do robô que vai dominar o mundo e a superinteligência. Não que não possa chegar nesse nível, mas estamos distante desse nível. Estamos tão distante desse nível que há um hiato muito grande entre o desenvolvimento de um lado, ou seja, a capacidade de desenvolvimento que eu tenho e de fato a real adoção. Porque se a gente for olhar a adoção e difusão da tecnologia hoje no Brasil, por exemplo, na medicina, vou puxar para a medicina. Eu tenho alguns dados do direito, mas na medicina hoje, como que é a adoção dos médicos do dia a dia da profissão? É essa loucura que a gente falou, ou ainda tem um nível de conservadorismo e até de ignorância em relação à tecnologia? Não, a medicina, ela de toda a tecnologia, ela passa pela digitalização, né, de sair do analógico, vir para o digital e começar a usar os dados a teu favor. Eu acho que a medicina ainda está nessa parte da digitalização, eu tenho colegas ainda no papel e na caneta, No certo? receita ali, Não, prontuário também. exato. Não, ele não tem uma perda de rendimento em relação àquele de quem usa sistemas digitais, hoje, porque o conceito dele, a decisão clínica é totalmente baseada naquela consulta. Mas daqui a pouco vai dar um salto muito grande, Uma diferença muito grande do profissional que que usa usa e que pro não. profissional que não usa. Que vai ser aquela história, né, nós vamos perder emprego para aquelas pessoas com a nossa profissão que sabem usar a tecnologia, né. Então, nessa parte, os médicos ainda estão começando com o uso muito devagar, usando o ChatGPT, né, a gente está ainda na fase do assistente, Sim, né, a gente ainda não conseguiu. sendo sensibilizado no assunto ainda, né, mas não de fato usando de forma tudo aquilo que a ferramenta pode nos entregar, né. Sim, mas ela está aparecendo, né, ela está aparecendo no dia a dia, a gente vai popularizar ela, né. Legal. E fala um pouquinho agora um pouquinho mais da Darwin, né. A gente falou agora falou sobre IA e tu já falou que a Darwin tá incorporando a IA já na ferramenta. O que que é a Darwin e qual que é o grande diferencial dela hoje na medicina? Bem, Ricardo, a Darwin, ela eu sempre tive, uma dor como médico, né, eu faço exame também, então o paciente chegava para mim, já tinha operado o coração, vinha fazer um ecocardiograma comigo, eu disse: "Ah, tu trouxe o exame anterior?" Diz: "Cara, ele fez uma cirurgia, ele abriu o peito, modificou o coração, veio fazer um exame, eu não sei o que que ele fez". Então, Muitas vezes ele perdeu, não tem mais ou exato. E eu acho que a área da saúde, o setor da saúde, ela tem um grau de ineficiência muito grande por falta de dados, porque muitas vezes um paciente ele está sendo acompanhado por 2 ou 3 médicos, esses 2 ou 3 médicos, eles estão fazendo exames para chegar numa conclusão que o colega já chegou, ou eles vão repetir exames que já foi feito há um tempinho atrás e nem o paciente traz para ti. Então esses dados, isso é uma ineficiência até para o próprio, sei lá, plano de saúde, para com certeza, sistema quem usa o sistema público também, o próprio sistema com público, né. certeza. E então nós olhamos a Darwin como um sistema que ele vem cuidar do paciente, então a gente fez todo o nosso código do sistema em torno do paciente. O paciente é o detentor dos dados, todo o atendimento vai criar dados para esse paciente, e a gente começou a fomentar um ecossistema ao redor desse paciente. Então, hoje, na cidade, eu gosto de dizer que nós somos o ecossistema que mais integra estabelecimentos de saúde, porque
Hoje eu evito mandar um paciente meu para um colega que não está na Darwin, porque se ele tiver nesse ecossistema, o paciente ele vai ser avaliado, vai voltar, eu sei que exames ele fez, que remédio ele está tomando, e muitas vezes isso, existe um ganho para mim e para o paciente. Tem alguma história legal, assim, algum case de que dessas conexões de dados geraram. Tem muita história, e uma delas eu tive um paciente que eu vinha avaliando uma artéria, uma coronária que estava lá com um grau de obstrução, não estava na hora de mexer, e esse paciente ele foi para uma outra cidade fazer um evento esportivo, e nesse evento esportivo ele teve uma dor no peito, e ele me ligou, ele disse: "Geison, estou aqui, estou com dor, o que que eu faço?" Eu disse: "Olha, vai para o pronto-socorro, abre o teu aplicativo e bota na mesa do médico, deixa ele ver", porque eu tinha colocado tudo lá. A história dele estava intacta ali dentro. O médico não, porque às vezes pronto-socorro é difícil tu ligar, conseguir o médico sem estar com o paciente na frente conversar. Então, antes de eu conversar com o médico, ele viu o cateterismo desse paciente, viu qual era o real problema e ele já acionou a hemodinâmica. Então, um caso de dor no peito que ele poderia levar 2 a 3 dias lá dentro do hospital para fazer os exames, na outra manhã ele estava recebendo alta com stent na coronária dele, né, Sim. e de outra forma, no dia a dia, os meus pacientes eles anotam a medida da pressão arterial no aplicativo, né. Então qual é o padrão? Eles medem em casa É, com aparelho e imputam e imputam dado, Im manualmente. manualmente. Então o que que se faz, né, volta daqui um mês que eu quero avaliar como é que foram tuas medidas da pressão. Vai ter um histórico. Em uma semana, muitas vezes eu ligo para o paciente e diz: "Olha, está muito alto mesmo, vamos ajustar a medicação". Então eu consigo ter um acompanhamento muito mais próximo do paciente, né. Legal. É, eu já vi um equipamento, aí é na parte mais de, hardware, né, da health tech de hardware, que fazia esse trabalho de como se substituísse o Holter, é isso? Holter fica um dia, né. Uhum. Esse era um equipamento que tu poderia ficar até uma semana, porque tu podia tomar banho, ele não estraga na água e tudo mais. Então ele monitorava por uma semana esses dados e o médico tinha acesso a esse. E a história dos wearables, né, como tudo isso aí vai ficando menor, os chips, os processadores, né, então daqui a Agora é um anel, né. a gente vai estar vestindo a tecnologia, né. Aham. E o fato de tu vestir a tecnologia, ele talvez vai estar monitorando ali teu batimento, teu nível glicêmico, outras, medidas que a gente consegue tirar a partir da pele, então tudo isso aí vai facilitar muito a abordagem. Pô, legal. Jason, depois desse papo, agora uma pergunta para a gente arrematar aqui a conversa, uma pergunta mais filosófica, né. O médico, então, ele não vai ser substituído. Não sendo substituído, ele vai ter um novo papel. A gente concorda, né, que ele vai ter um novo papel. Qual que vai ser o papel do médico pós-IA, na tua visão? Eu acredito que o grande desafio da medicina hoje é em ter empatia, em você ser mais humano. Eu acho que o médico que aproveitar a tecnologia para dar uma visão ampliada da saúde de cada paciente que entrar na sala dele, ele vai conseguir dar um tratamento melhor, a gente vai conseguir diminuir a prevalência de doenças que estão na nossa sociedade e vai conseguir dar um conforto maior para o teu paciente, ele não vai ser só aquela pessoa que vai ali para te receitar um medicamento e ir embora, talvez tu vai começar a tratar mais o lado emocional do paciente. Criar um vínculo maior, né, com Sim, o médico-paciente. sim. Legal. É isso? Fechamos quanto? 37? Deu um baita episódio, hein. Deu, hein? Ó, Tinha história, hein. tinha história, hein? Não, mas podia ficar, é um assunto que não tem fim, né? Não tem fim. Não acaba nunca, não. E assim, eu estava lendo um estudo de fevereiro de 2000 e agora, de 25. Ele Os estudos em IA, eles são muito rápidos, né? Porque passa uns 6 meses, passa um ano, já tem coisa nova. E se tu vai ler um artigo de fevereiro, por exemplo, tu já, pô, mas isso aqui já foi superado. Não, exatamente. É muito rápido. E até as aplicações, né, a gente estava falando ali de prontuário e tal, tal, tal.
mas hoje eles estavam falando até de twins digitais, fazer um gêmeo digital para saber como é que aquele medicamento vai funcionar naquele organismo, tu imprimir em 3D um osso, isso se faz aqui em Criciúma, tu imprimir em 3D um osso, uma articulação e ver como é que vai ficar o resultado da cirurgia, entendeu? É muito bacana ainda Sim, o que tem de possibilidade por aí. legal. Jason, brigadão por Ó, ter vindo, tá? O papo foi muito legal e, cara, cara, tamo obrigado junto. pelo convite, gostei bastante.